imigração. Foi isso que fez da América inúmeros outros países grandes. Tudo começa com os doces peregrinos, ou pioneiros, expulsos de suas terras por não aceitarem seguir certas doutrinas religiosas na Europa, que passava pela Reforma Protestante e posteriormente inicia a Contra-Reforma da Igreja Católica. Dessa forma, inúmeras pessoas são obrigadas a ir para a América. Claro que também houveram outros fatores, mas assim, esses nobres peregrinos chegam a essa fabulosa terra das oportunidades. E assim, com esforço, suor e muito mérito próprio, a América começa a tomar forma. Anos depois, com as guerras mundiais, mais imigrantes vêm para essas terras, obrigados devido à devastação e à fome em seus países. Mas, com perseverança e um pouco de sorte, esses imigrantes, muitos italianos, conseguiram ascender e ter um lugar na sociedade, vivendo o bom e velho sonho americano. Mas será mesmo? E não é como se alguns dos fatos históricos que eu mencionei antes não sejam verdade. O ponto é mais em como a narrativa é escrita, mas eu vou abordar isso no decorrer do vídeo. Começando com o Yasuke, o anime baseado na história real do primeiro e único samurai negro que se tem registro na história do Japão. E resumidamente a história conta que o Yasuke, ou Makua, seu nome original africano, foi tirado de sua terra natal na África, Moçambique. Algumas fontes apontam também Angola e até a Etiópia, mas a maioria vai apontar especificamente para Moçambique, devido à origem do seu nome. Assim, ele foi escravizado e levado pelos jesuítas para a Ásia durante as tentativas de colonização daquelas regiões. Assim, durante sua estada lá, no final da Era Edo, ele conhece uma figura muito importante para a história japonesa, o daimyo Oda Nobunaga, que tentou unificar o Japão. Assim, quando Oda conheceu Yasuke, ficou fascinado com o tamanho e a cor da pele do homem. Relatos dizem que Nobunaga achou que ele estava sujo e tentou dar um banho nele para limpá-lo, se é que vocês me entendem. Mas ainda assim, Oda ficou tão fascinado com a força daquele homem que o tornou um samurai. E claro que Yasuke já havia aprendido a falar um pouco de japonês antes de conhecer Oda. Por isso, eles conseguiram ter uma boa relação e de fato se tornaram amigos. E Yasuke foi fiel ao seu senhor até a morte dele devido à traição de um outro servo de Oda, que não reconhecia Yasuke e recusava a forma como Oda lidava com as tradições. O anime desse ano se apoia bastante nisso, no seu início pelo menos, e conclui o arco do Yasuke no episódio 4. O problema do anime, pelo menos pra mim, é genuinamente que ele continua, pois se já era uma mistura de drama com fantasia shonen razoavelmente bem dosada, nos episódios 5 e 6 eles completamente transformam num shonen de porrada padrão e bem ruim. Mas pensando apenas no arco do Yasuke, o saldo ainda foi bem positivo. Não vou dar spoiler, mas os outros episódios, os 5 e 6, são tão desconexos da história do Yasuke que são muito fáceis de você ignorar. E eu vou dizer que eu não sou contra a forma que eles escolheram fazer, não adaptando os fatos históricos como um drama. Não que ele não faça isso. O anime alterna entre um Yasuke amargurado, sem mestre, e uma época dele lutando pelo Oda Nobunaga. Mas, sério, seria legal se fosse um full drama histórico? Poderia ser. Mas se eu quisesse ver a história do Yasuke com cada detalhe, eu pesquisava na droga do Google. Eu só fazia uma pesquisada, nada mais do que isso. Como eu fiz antes mesmo do anime ser lançado. Então, eu super entendo as liberdades artísticas que foram tomadas e as licenças poéticas. Afinal, isso é um anime, não um documentário histórico. E ele não tem nenhuma obrigação de ser um documentário histórico. E eu preciso fazer um adendo aqui, para falar algumas coisas que eu só fui saber depois que eu já tinha editado e gravado o áudio desse vídeo. E basicamente eu estava lendo um artigo esses dias, e no artigo ele falava que o anime Yasuke cometeu um erro com relação aos samurais. Porque basicamente no anime,
eles ficam falando que, Yasuke, você é só um servo, você é só um servo, você é só um servo. E beleza, mas o ponto que o artigo fala é que o erro seria que, bom, todos os samurais eram servos. Então não faz muito sentido um samurai falar que, você é um servo quando ele também era um servo. É tipo um escravo falar, você é um escravo? Sim, você também. Mas o ponto aqui, para eu até discordar um pouco dessa afirmação, é que, primeiro, como eu falei, ele não tem nenhuma obrigação de ser um documentário histórico. Então, eu entendo a liberdade artística tomada aí, porque a minha interpretação dela é mais de que ele é só um servo, enquanto todos os outros são samurais, são servos do seu senhor, mas eles são homens japoneses, são indivíduos japoneses, e o Yasuke não é nem isso. Então, o arco do Yasuke em dizer que ele não é um servo é um caminho de tanto superação, ele superar a morte do senhor dele, o Oda Nobunaga, que era amigo dele. Então é um caminho de superação para isso também, porque ele estava realmente numa depressão bem grande por perder basicamente o amigo. Então é esse caminho dele. E também eu acredito que, como eu falei, quando eles falam servo, acho que falam que ele só tem algum valor porque ele era um servo, era uma peça, por assim dizer, do Oda Nobunaga. E agora que ele está morto, ou mesmo se o Oda ainda estivesse vivo, ele seria só um servo, alguém inferior. E basicamente o caminho do Yasuke é meio que ele dizer que não, eu não sou só um servo, o Oda pode não estar mais aqui, mas eu tenho total direito de ser um indivíduo, um cidadão da mesma classe que você, mesmo que eu seja um estrangeiro. E como eu mencionei antes, o drama com o shonen até que funciona bem, mas depois as coisas ficam completamente desconexas. E por que eu tô falando de Yasuke no fim das contas? Só para pegar view? Sim, porque é importante socialmente recuperar a história perdida dos negros e demonstrar sua importância na construção social de vários países? Sim, também. Mas, para esse vídeo, o ponto é mostrar que esses problemas ligados à imigração são atemporais e mostrar seu início e como estão ligados a outras questões como escravidão, como eu mencionei. O Yasuke foi tirado de sua terra à força e foi escravizado pelo imperialismo e colonialismo. E até se pensarmos na Santa Democracia e o lugar de sua gênese, ou seja, a Grécia Antiga em Atenas, os únicos que podiam opinar eram os cidadãos gregos, que não fossem mulheres, escravos e estrangeiros. E boa parte dos escravos eram estrangeiros. E a outra parte eram de fato atenienses que se tornaram escravos por motivos de dívidas, e como Aristóteles dizia, que o estrangeiro não pode falar na ágora, pois ele decidiria pelo seu povo e não pelo bem de Atenas. E agora, partindo para Nômade, vulgo segunda temporada de Megalobox, que ninguém queria, ninguém pediu, ninguém nem achava que precisava, mas tá aí, ela é foda pra caramba. E ela já vai puxar muito das questões mais atuais, principalmente com relação aos mexicanos. E sabe um dos motivos para esse ser um tema bem relevante nessa pandemia? Assim como o Bozo, o Trump não lidou bem com a pandemia. E sabe quem é o vírus mais está matando nos Estados Unidos? Se você falou pessoas brancas, você errou. Basicamente, mexicanos, negros e outros imigrantes, que são os mais afetados aqui também no Brasil, ou seja, as pessoas mais pobres. E sempre é interessante como os americanos dizem que fazem isso para fazer seu país grande outra vez, mas esquecem que seu país foi formado por imigrantes, os mesmos que inclusive mataram os donos originais daquelas terras, ou seja, os nativos, e que depois de mais alguns anos fizeram o país prosperar devido ao imperialismo e capitalismo também. E no caso de países europeus, foi o colonialismo, feito na América, África, Ásia e Oceania, ou seja, no mundo todo, basicamente. Assim como o próprio Yasuke, que foi roubado de sua terra natal e se tornou uma mercadoria. Agora, antes de falar de Nômade, Megalobox, com sua primeira temporada, traz muito de um espírito de superação através do esporte.
e que, por sinal, é um anime feito em homenagem aos 50 anos de um mangá, o Ashita no Joe, ou Joe do Amanhã em tradução mais literal. Mas toda a ideia é a ascensão desses Zé Ninguéms, que superam os desafios da jornada e conseguem um recomeço ou um amanhã melhor. Isso, obviamente, também é encarnado pelo Stallone no filme Rocky, mas que também carrega inúmeros mitos com relação à fundação dos Estados Unidos, com relação às famílias de imigrantes italianos, que através do esforço e perseverança conseguiram ascender na sociedade, bem diferente de uma outra versão menos otimista, também dos anos 70, O Poderoso Chefão, onde nos é mostrado a hipocrisia dos homens patriarcais, e uma das formas mais recorrentes que algumas pessoas precisam fazer para sobreviver nesta maravilhosa terra de oportunidades que supostamente é a América, ou seja, o mundo do crime. E também é aqui que entra a farsa da meritocracia, dizendo que qualquer um pode chegar lá, e assim essa coisa de condições diferentes não importa. Ao mesmo tempo que quando isso se torna um problema, eles mudam a narrativa para dizer que aqueles são os vilões e a culpa do país estar uma bosta é deles. Eu vou focar nisso daqui a pouco também quando falar de Falcão e Soldado Infernal. Mas o Don Corleone, por exemplo, que por necessidade precisou entrar no mundo do crime. E claro que não apaga as atrocidades que ele e o Michael fizeram no decorrer dos filmes, mas ele genuinamente não teve as mesmas oportunidades de todo americano, e assim recorreu para o crime. E enquanto o Rock representa um caminho de superação, assim como o Megalobox, que também vai puxar muito dessa ideia, também presente de alguma forma no Ashita no Joe, mas o Joe representa muito mais até uma ideia de não conformidade com o sistema da época, sabe? Ele era um símbolo para protestos sindicalistas no Japão. Mas voltando ao ponto. No caso do Ashita no Joe, como já diria o Otávio do Quarim Branco, representa mais a entrega do próprio corpo, num jogo que o fim eminente é a tragédia, um mundo onde se queima o fogo do indivíduo até não sobrar nada, e onde não existe de verdade o amanhã. Desse jeito, a força e essa busca por autoafirmação pelo esporte ou trabalho duro vai ser uma das ferramentas narrativas da história para concretizar a meritocracia como um elemento funcional para a nossa identidade, especificamente a americana. E tudo isso foi para abrir caminho para entrar em Nômade, onde, no início, para aqueles mexicanos que foram para o Japão por terem visto o Joe vencer a luta final na primeira temporada, lutando sem gear, e viram nele a prova de que é possível, mesmo sendo um ninguém, conseguir um amanhã melhor, e assim arriscando tudo numa outra terra para melhorar a vida. Contudo, ao chegarem lá, acontece o que já podemos esperar: os inúmeros preconceitos. Eles não são bem recebidos e basicamente não têm terras, assim obrigados a viverem num parque de diversões abandonado, onde mal podem expressar sua cultura, mas ainda fazem o possível. E nesse caso, essa conexão com o arco do Joe, nessa nova temporada, que após conseguir um novo amanhã e basicamente uma família, acaba por não suportar perder uma pessoa querida, e assim se refugia no boxe. Assim como para o Satio, que começou a lutar, mas essa decisão dos dois, obviamente, não é colocada como nenhum momento de orgulho ou de superação pela volta do esporte ou perseverança e ascensão, mas sim apenas uma forma de fugir dos verdadeiros problemas do passado. Enquanto que no começo da primeira temporada do anime, o passado do Joe não importava, pois ele realmente não possuía nada, então de fato ele luta apenas pelo amanhã, enquanto seus oponentes estavam presos a problemas do passado, e ao lutarem com o Joe, percebem que tem que deixar o passado para trás. Mas a segunda temporada já abre com os primeiros episódios com o Joe num processo de autodestruição, que não entendemos a princípio, mas aos poucos vemos que está ligado a problemas no passado, e que ele usa o boxe para fugir disso, lutando no submundo de novo, mas não do mesmo jeito que começou na primeira temporada, que lutava para tentar ascender, mas agora luta para fugir do ontem, da mesma forma que seus oponentes, enquanto é assombrado pelo ontem que tenta esquecer.
aquela época que acabou por destruir e agora precisa lidar com as consequências ao voltar. Mas antes disso, toda a estada dele com os mexicanos é um processo de aceitar os erros do passado, parar de fugir, entender que todos têm um lugar para voltar. E pode até não ser o lugar onde você nasceu, mas sim para as pessoas que são importantes. Da mesma forma, foi o processo do garoto mexicano, que busca ser aceito pelos japoneses, mas, assim como o Yasuke, é recusado por não ser um deles. E, ainda assim, busca se incluir, e dessa forma cometendo inúmeros vandalismos. E quando ele finalmente decide que tem que ir embora, pois acredita ter ido longe demais, ele percebe que tem que voltar para dar apoio para sua gente. Não exatamente porque eles precisam dele, mas porque aquele é o lar dele, para o qual ele precisa voltar e encarar os seus erros. E assim conquistando o respeito dos outros garotos, se posicionando e dizendo que não quer mais fazer parte daquilo. Assim rimando muito com o arco do Joe. E nesse processo, sendo ao mesmo tempo uma bela crítica ácida para a situação dos imigrantes pelo mundo, mas que no fim ainda perseveram, como no caso do chefe. E nem é tanto que o anime está romantizando aquela situação, mas apresentando como ela é. Basicamente uma ideia de um nós contra eles. As lutas são literalmente enquadradas assim. Mas no fim, os imigrantes ganham, mostrando que eles têm total direito de estar ali, vencendo através do esporte, e não mostrando que eles foram realmente aceitos pela sociedade, ou que suas vidas vão ser melhores, mas mostrando, no mínimo, um passo em direção ao amanhã, mas sem esquecer do passado. Sobre a política de tolerância zero a imigrantes que chegam ilegalmente aos Estados Unidos. 2.000 crianças já foram separadas à força dos pais em apenas 2 semanas. Elas estão vivendo em instalações semelhantes a jaulas. Yes, You're traumatizing them and teaching them to fear the U.S. government. correct. Okay, let me try to put this in terms you people will understand. Doing here is creating a Mexican Joker. Essa parte final do vídeo é bem mais para mencionar a forma como é tratada toda essa questão dos imigrantes, que não é entendendo o problema e de onde ele vem, como eu mencionei com o caso do Yasuke, que foi escravizado, e os imigrantes em Nômade, ou mesmo os imigrantes italianos durante a Segunda Guerra Mundial, ou os sírios em 2017, que saíram de suas terras por diversos motivos, não porque queriam ir para a América porque ela é o melhor lugar do mundo, e não é. E no fim, os apátridas, assim como o Henrique colocou no vídeo dele, eles são meio que uns Robin Hoods modernos, mas eu ainda diria que eles são genuinamente imigrantes sem terra. E como você fala no decorrer da série, metade do mundo morreu, então a outra metade se ajudou como pôde. E então a outra metade volta do nada depois de 5 anos, e toda aquela união foi pro lixo. E como o governo cuida disso? Ou deveria dizer, como a Marvel/Disney retrata os imigrantes em casa? Como criminosos, que vem de toda uma ideia de culpar a vítima e tirar a responsabilidade das pessoas no poder de fazer alguma coisa como abrir mão de uma estrutura de poder e privilégio, que é um dos cernes do liberalismo, manter a propriedade. E a série encarna essa contradição americana muito bem, e não de forma crítica. Eles genuinamente acham que estão fazendo o certo com aquela forma de lidar com a situação. Quer dizer, o Sam matou alguns terroristas a serviço do governo no primeiro episódio, mas depois ele fala com a Carly para mostrar que ele não é ávido pela guerra, literalmente representando o espírito americano que vai para a guerra do Vietnã, por exemplo, enquanto protesta contra ela. E, no fim, a culpa nunca vai para o país e para os americanos, mas sim para um bode expiatório, como o Walker ou o presidente. E como já dizia Platão, tal homem, tal Estado. E na real, sabe quem já nos havia dito exatamente tudo isso? Isso mesmo, South Park. Eu não vou poder colocar todo o trecho devido a direitos autorais, mas vocês podem procurar a temporada 7 e episódio 4 para vocês verem do que eu estou falando. Eu vou colocar algumas partes agora. Yes, yes, of course. We go to war and protest going to war at the same time.
And that means that as a nation, we could go to war with whomever we wished, but at the same time act like we didn't want to. No, that we can disagree all we want, as long as we agree that America kicks ass. Então, eles podem viver brigando quanto à forma de tratar os imigrantes, seja com a política de Trump ou Biden, mas no fim é só sobre defender os interesses americanos, com o escudo. A solução do Biden para os imigrantes, por exemplo, foi literalmente pedir para eles pararem de entrar no país, senão vai dar merda no país deles, assim como deu no dos outros. E tipo, mano, você não pensou em não agir como polícia do mundo, bombardeando países, espionando e continuando com o imperialismo? Sabe, no fim são problemas que estão ligados a questões muito mais complexas e profundas do que podemos imaginar. E lidar com eles pela visão de empresas superpoderosas como a Disney, ligada a um sistema capitalista e machista, focada apenas em manter o status quo, não parece algo muito saudável. E não é como se não houvesse boas discussões na série, mas é uma coisa que a gente precisa olhar com um certo cuidado. No fim, eu não sei se cheguei numa conclusão de como lidar com esse problema. Talvez só não colocando um olhar tão otimista nas instituições, ou como no caso do Isaiah e o Yasuke, que seria meio que resgatar essa história perdida de pessoas costumeiramente abaixo do sistema, mas talvez questionando também a própria razão de existência dessas grandes empresas e esse status quo, como vive fazendo Boku no Hero. Afinal, foi o imperialismo que começou tudo isso. Então é bem incoerente confiar na instituição e num novo símbolo americano que só existe para manter o status quo numa sociedade ainda muito perdida em como lidar com os problemas sociais que com certeza não são de hoje. O meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like, se não curtiu, também deixa o like. E me desculpa porque eu não consegui postar mais vídeos esse mês. Infelizmente acabou não dando muito certo. Mas, enfim, se inscreve, compartilha. Obrigado e até. Abraço.